Oi, pessoal! Então, essa aqui é a quinta aula, que fala da transformação da variável categórica em numérica e da numérica para categórica. Então, esse tópico 7 agora, variável categórica para numérica. No nosso caso, lá do exercício, a gente tinha diesel e gasolina. Só que em várias técnicas de estatística, machine learning, você não pode usar alguma variável que o termo está digitado, assim, com caracteres, com letras. Tem que transformar isso em número. Só que se eu botar 1 e 2, vai parecer que, vamos supor que eu chame diesel de 1, gasolina de 2. Vai parecer que gasolina vale o dobro, ou corresponde ao dobro do diesel, e não é isso. Então, uma forma de você trabalhar com isso, quando a variável é nominal, categórica nominal, é usar uma variável binária, ou variável dummy, que é a variável 0 e 1. Então, uma categoria vai chamar de 0 e a outra você vai chamar de 1. Tá? Então, quem eu estou chamando de 1 aqui é gasolina. Então, essa minha variável vai se chamar gasolina. Lá no Excel, então, vou abrir aquele arquivo da aula passada. Deixa eu ver se ele vem aqui. Da aula passada, mas a aula passada foi sobre normalização. Então, vou pegar, na verdade, o da aula 3, que foi depois de tirar a outlier, que é esse aqui. Tá, então, essa base que eu vou trabalhar, vou mover ou copiar, criar uma cópia lá para cima, e ela vai se chamar aula 5. Então, aqui, as duas que a gente vai transformar em dummy é o tipo de combustível, que está como gasolina e diesel. Então, a gente vai transformar essa em dummy. Essa número de portas também poderia, porque número de portas, na verdade, é uma característica do carro que tudo bem, é um número, é uma contagem, mas ela você só existem esses dois tipos, 2 e 4 portas, né, nessa base de dados. Então, você poderia também transformar essa em dummy. Aqui a gente não vai fazer, não, mas vamos transformar em 2 e 4. Porque o 4 é o dobro do 2, então faz sentido essa relação. Mas se não fizesse, poderia ser 0 e 1. E também com o 2 e 4 também poderia ser 0 e 1. Por exemplo, carro de 2 portas. 1 se for, 0 se não for, tá? Então aqui, para a gente transformar essa em dummy, eu vou fazer o seguinte, vou inserir uma variável aqui com o botão direito. E ao invés de tipo de combustível aqui, vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso de gasolina. E vou chamar aqui de diesel. E a mesma variável, eu posso copiar para o outro aqui, tá? Se aqui é gasolina, nessa variável aqui, vou aumentar um pouco, toda vez que aparecer gasolina vai ter que ser 1, toda vez que aparecer diesel vai ter que ser 0. Menos o título, então eu não vou marcar o título, marco tudo, Ctrl U, localizar gasolina, substituir por 1. E aqui no opções, é sempre bom você botar coincidir com o conteúdo da célula inteira. Não para esse caso aqui não teria problema, mas às vezes tem, então é bom se acostumar a fazer isso. E ele já faz o outro, diesel, 0. Nem preciso sair daqui, basta eu mudar aqui direto. Fechar. Então aqui, toda vez que for 1 é gasolina, toda vez que for 0 é porque não é gasolina. Pode ser diesel, pode ser álcool, mas não é. O 0 quer dizer o seguinte, não é isso aqui, tá? O diesel é a mesma coisa, marco lá a série inteira, marco a primeira e shift em setinha para baixo que ele pega tudo, Ctrl U, diesel agora vai ser 1, substituir tudo, e gasolina vai ser 0. Aí, substituir tudo. Aí alguém pode perguntar assim, bastaria uma variável? Sim, poderia botar só que como só tem gasolina e diesel, não tem problema, poderia ser uma só mesmo.
Na verdade, se você for usar isso numa regressão, variáveis dummy podem ser usadas em regressão, tá? Eu teria que marcar, incluir só uma, né, na variável independente. Porque uma aqui é o complemento da outra. Então, não tem, se eu botar as duas juntas na regressão, o Excel vai tirar automaticamente e aleatoriamente uma delas. Então, é melhor, ao invés dele tirar aleatório, que eu decida quem é que eu quero que esteja lá na regressão. Então, essa aqui é a parte da transformação da variável, de uma variável categórica para uma variável dummy, para uma variável binária. E aqui para numérica. Então, para numérica, eu tenho aqui escrito com letras, né, por extenso, e eu quero mudar isso para número. Só que aqui eu vou manter a numérica, tá? Eu não vou transformar em dummy, como eu já expliquei antes. Então, é só marcar tudo, Ctrl U, e aí você põe o número correspondente. 2, substituir tudo. Por que eu tenho que fazer isso? Mesma coisa, se eu quiser trabalhar com isso numa regressão, qualquer outra análise numérica, estatística ou de machine learning, eles normalmente não aceitam, em estatística não aceita mesmo, tá? Palavras, tá? Letras, tem que ser número. Então, a gente aqui tem que substituir tudo. Substituir tudo, então já ficaram aqui todas elas, todos os carros já com o seu número de portas. E aí a nossa próxima etapa, a etapa 8, que é transformar a variável numérica para variável categórica. Aí é o contrário.